tem uma finalização aqui. E vocês vão ter que lidar com essa finalização. E não vai ser uma coisa fácil. Não vai ser uma coisa fácil. Entendeu? Vai ser uma coisa difícil. Porque vocês não estão contando com isso. Não estão contando. Entendeu? Na realidade, vocês não contavam com isso. Vocês não estavam contando com isso. Olá, estrelas, gratidão universo, seja muito bem-vindo aquariano ao canal Mística Intuitiva, sou Alane Ramos. Essa é aquela leitura que você vai receber informações e direcionamentos da espiritualidade de uma forma atemporal. Aquilo que você vai ouvir aqui tem a duração de até 3 meses, então se você não ressoar para você, essa energia é sua, não ignore, você pode estar recebendo realmente informações antecipadas da sua espiritualidade. E não é somente isso. Se você quer mensagens diretas, porém completas, aonde você pode sentir aquela coisa assim, nossa, eu vou levar isso para a minha vida, vem que eu vou ajudar você nessa sua missão. Por isso, descruze suas pernas, seus braços, feche os seus olhos e oremos. Deus Santo, diante de Ti eu me coloco agora para lhe pedir, para lhe implorar, para lhe rogar ajuda e conexão, porque sabemos cada dificuldade que enfrentamos diariamente. Eu sei que tem dias que nós nos levantamos nos perguntando como que a gente vai enfrentar esse dia. Por isso, precisamos sempre do Seu Espírito Santo, que é para, quando chegar no final do dia, a gente ter aquela certeza de que valeu a pena estar vivo. Que o anjo da guarda dos aquarianos se conecte com o meu aqui agora, para que juntos possamos, nesse momento, trazer as informações e os direcionamentos necessários. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Assim seja e assim será. Mesa aberta para o signo de Aquário. Aquário, as informações que você vai receber aqui são informações atemporais. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a hora que você chegar aqui vai estar valendo, tá? E outra coisa que você não pode esquecer, essa tem uma duração de até 3 meses. Então, vamos primeiro ver o que está na sua espiritualidade nesse momento. O que a sua espiritualidade está vibrando e atraindo para você nesse momento? Cigana Esmeralda, o que vem da parte da espiritualidade de Aquário para eles nesse momento? Vocês estão encerrando um ciclo para iniciar outro, né? Então vamos lá. Carta dos pássaros. Comunicação, libertação, felicidade, alegria. Questões que vão ser resolvidas rapidamente. Então vamos entender o que é isso que a espiritualidade está trazendo para você. Primeiro, virou 2 cartas. Tem uma finalização no seu caminho, ó. Uma finalização. Uma finalização que vai te trazer uma libertação. Uma finalização que vai te trazer uma orientação. Porque os pássaros, eles têm uma orientação, né? Eles têm uma bússola interna. Por isso que tem muitos pássaros que migram, né? As aves são migratórias, eles conseguem realmente ir daqui para cá e voltar para o lugar de origem. Se não tivesse isso, eles não conseguiriam. A espiritualidade está falando de uma finalização, uma outra direção na sua vida. E olha, está envolvido uma pessoa, está envolvido um parente, tá? Está envolvido uma situação familiar. Cigana Esmeralda, me clarifica essa carta do caixão. Me clarifica essa carta do caixão. Quero pedir desculpa a vocês, porque eu não estou conseguindo postar os vídeos nos dias certinhos, tá? Porque eu estou fazendo tratamento médico e minha mãe também, tá bom? Então vamos lá. Mas se inscreva, ative as notificações, que é para vocês não perderem. Nossa, carta da torre. Uma desestruturação. Carta da rainha de paus e carta do valete de espadas. Nossa, vai ter antes do seu aniversário, né? Conforme a gente já falou na leitura passada. Mas vai ruir as estruturas realmente das suas condições de vida e está envolvido uma pessoa. Eu vejo uma disputa entre o aquariano e uma pessoa mais jovem ou uma pessoa mais velha. Tá vendo aqui? Existe uma guerra de força que vai terminar e você vai ser o vencedor. Você vai vencer essa disputa, tá? É uma das coisas que vai acontecer, que vão marcar esse seu período de transição para aniversário. Tem uma disputa, pode ser um irmão seu, pode ser uma mãe, pode ser um pai, um padrasto. Existe uma disputa aqui negativa com um familiar que você vai receber
como um presente de aniversário. Você vai receber como um presente de aniversário, porque teve uma ruptura aqui. Uma ruptura que para você vai ser muito benéfica, tá? Vai ser muito favorável. Vai ser muito favorável para que você possa realmente chegar e enxergar as coisas com mais propriedade, tá? Você está passando por algum problema familiar grave? Você está passando? Você sente que está tendo uma ruptura dentro da sua família? Alguma questão difícil de você lidar? Até difícil de você falar nisso, né? Mas a espiritualidade, ela está olhando tudo isso, ela vai realmente ajudar você nessas questões. Essa ruptura, ela vai fazer com que você escolha, tome uma decisão e escolha o seu caminho. Carta do caminho aqui, tá? Então não é, por mais que você esteja inseguro e em dúvida de que direção e que caminho você vai tomar, a espiritualidade está dizendo que você precisa tomar essa decisão. Então a gente precisa entender que decisões são essas. Mas é bem interessante a disputa entre uma pessoa mais velha e uma pessoa mais jovem e que você está envolvido. Isso aqui é claro, isso aqui é real. Você pode ser a pessoa mais jovem ou uma pessoa mais velha, tá? Aqui é você com uma disputa que vai realmente ter um racha aqui e você vai ter que seguir sua vida. Você vai ter que seguir sua vida. Tá? Independente daquilo que você vai passar ou viver. Isso aqui pode ser um desencarne. Não veja um desencarne. Não vejo. Está faltando cartas aqui. Eu vou colocar outras cartas para a gente ver depois. Mas eu não vejo um desencarne. Eu vejo uma libertação. Eu vejo um livramento. Um livramento. Tá? E a gente precisa entender exatamente que livramento é esse. Cigana Esmeralda, me clarifica essa carta do caminho aqui. A carta 22, que já é um número mestre, né? Me fala de escolhas. Porque ela está dizendo que você precisa seguir adiante. Esse rompimento é importante e interessante para você seguir adiante. Tanto você precisa ter um aprendizado, quanto essa pessoa que você vai se distanciar, que você vai realmente pôr um limite, ela também precisa de um aprendizado. Entendeu? Então, vai ser benéfico para vocês dois. Porque se vocês continuarem juntos, o que vai acontecer? Vocês vão continuar andando em círculos, tá? Vocês vão continuar andando em círculos. Então, é uma questão muito difícil que você precisa realmente seguir adiante, tá? Eu tô assim ficando um pouco emocionada. Cigana Esmeralda, olha, carta da Imperatriz, carta do 5 de paus e carta do 3 de paus. Você vai ter que seguir um caminho e é uma disputa familiar que de alguma forma envolve sua mãe. Ou você tá com uma briga com a sua mãe, entendeu? Ou você tem uma disputa para cuidar dos seus pais e vai ter uma libertação aqui, tá? Vai ter uma libertação. Existe aqui você vencendo essa disputa e você chegando, exatamente ultrapassando essa questão para você chegar aonde você quer chegar. Porque aqui, 5 de paus com 3 de paus, né? O 8 de paus é a carta que me fala de velocidade, que me fala de avanço rápido nas situações. Então isso aqui está muito próximo de acontecer. Tem um limite para acontecer, tá? Vocês têm alguns aquarianos que estão vibrando no número 13, né? Então você precisa realmente ver isso aqui. Outra questão que a gente tem que entender é esse coração aqui, esse escudo em formato de coração. Tá vendo aqui? O que esse escudo em formato de coração mostra? Mostra que o amor, os sentimentos é a sua proteção. Você está protegido pelo amor universal. Existe a mãe universal, né? Existe a mãe terra, né? O mito de Gaia, né? Existe a mãe terra. Existe as forças espirituais que estão apoiando você. Você está num momento muito difícil. Eu estou sentindo você muito frágil, muito frágil. A carta da sacerdotisa, ó, tá? Então você precisa entender que essas questões ocultas, elas vão vir à tona e você vai conseguir encontrar algumas questões aqui, algumas resoluções, vai enfrentar algum tipo de dificuldade. A carta do caixão com a carta da torre, eu não posso enganar vocês, eu não posso. Tá uma situação muito difícil, muito desgastante, mas vai ser finalizada. Existe uma estrutura sendo quebrada e geralmente quando cai assim, carta do caixão com a carta da torre, que são duas cartas que me falam de finalização brusca, né? Em cada deck, no baralho Lenormand a carta do caixão e no baralho da
E no tarô, a carta da torre, isso aqui é confirmação. Isso aqui existe um rompimento, tá? Deus realmente vai tomar uma ação aí para resolver uma questão de um conflito muito grande na sua família. Aqui é a carta da sacerdotisa, mostrando que as forças espirituais ocultas estão movimentando você nessa direção. E Cigana Esmeralda, me fala dessa carta do homem. Carta do 8 de ouros. Muito trabalho, muito trabalho. Carta do Ás de Paus, carta do Diabo e carta da Temperança, entendeu? Tem uma finalização aqui e vocês vão ter que lidar com essa finalização. E não vai ser uma coisa fácil. Não vai ser uma coisa fácil, entendeu? Vai ser uma coisa difícil, porque vocês não estão contando com isso. Não estão contando. Na realidade, vocês não contavam com isso. Vocês não estavam contando com isso. Não estavam, entendeu? Então, assim, existe uma finalização, tá? Uma finalização de uma situação muito difícil. E, mais engraçado, isso aqui é coisa de Deus, tá? Deus vai arrumar um jeito de as coisas ficarem bem para vocês. Porque aqui cai a carta do Diabo, que é uma das cartas mais negativas. Então existe um fator muito negativo. Cuidado, porque se você fizer a sua cabala e cair o número 13 na sua cabala, você vai estar vibrando muito no negativo, tá? E vai trazer perdas assim dolorosas, de uma forma agressiva, inesperada, tá? Também muito das coisas materiais, porque a carta do Diabo me fala do que é material, né? Mas o Ás de Paus com a Temperança me fala realmente de um afastamento divino, tá? De um afastamento divino. Isso aqui vai mexer com as emoções de vocês, vai mexer muito com as emoções de vocês, tá? Mas assim, existe uma quebra de padrão que vai levar, vocês têm que passar por isso. Vocês têm que passar por isso para vocês poderem expandir a mente de vocês, ter uma condição melhor, né? Tá vendo, Aquário? Porque que a espiritualidade, ela vai realmente romper essas situações, tá vendo? Porque é uma coisa muito tóxica que vocês estão vivendo e vai dar uma oportunidade de uma abertura de uma nova era. Então esteja preparado para viver a era de Aquários, né? A verdadeira era de Aquários na sua leitura, tá? E isso vai... A carta da Temperança aqui me fala também de a realização de um... Tá? A realização de um... Ai, desculpa. Porque... Bom, o que eu tenho para falar para vocês é que vocês vão ter uma perda, tá? Vocês vão ter uma perda, mas essa perda vai trazer uma libertação. Eles vão ser libertados do quê, Cigana Esmeralda? Eles vão ser libertados do quê? Olha as novidades. Carta da Cegonha, carta das nuvens. Vocês vão ser libertados de uma situação assim de uma insegurança financeira, tá? Ou uma insegurança emocional. Vocês vão ser libertados disso. Vocês vão conseguir ver o sol raiar de novo. Isso aí vai ser só um temporal que vai passar na vida de vocês, tá? Carta do coração e carta da criança, tá? Isso tem que acontecer. Isso tem que acontecer na vida de vocês. Tem que acontecer. E depois vai trazer uma renovação. Carta da criança e a carta do coração. Nunca mais vocês vão passar por um outro momento igual a esse. Nunca mais. Nunca mais vocês vão passar por um momento igual a esse. Esse fato vai realmente mudar completamente a vida de vocês. Completamente. Tá? A ponto de vocês se perguntarem... porque isso não aconteceu antes. Carta do coração. Por que você não fez isso antes? Aqui tem alguns aquarianos que vão sair de casa. Vão realmente sair de casa. Tá? Outros aquarianos... Eu tenho muito aquariano na minha família, né? Muito aquariano na minha família. Tem alguns outros aquarianos que vão simplesmente... Ó, a carta da torre. Encontrar proteção espiritual e a carta da árvore, tá vendo? Isso aqui é uma questão familiar muito dolorosa, que vocês não dominam, né? Porque vocês, assim, é como se vocês estivessem com uma sobrecarga
e vocês não soubessem como sair dessa sobrecarga, tá? Vocês vão ter uma perda e essa perda vai abrir o caminho para vocês. É como se vocês estivessem... Eu tô vendo vocês num caminho e na frente de vocês tem um grande obstáculo, uma montanha, que não tem como vocês ultrapassarem, não tem como vocês vencerem, né? E aí acontece essa torre, que é na realidade justamente essa montanha virar pó. Mas quando ela começa a ruir, você fica com medo de ser soterrado, né? Você fica com medo de ser soterrado. Então, procure um abrigo, procure a espiritualidade, tá? Se você for a pessoa jovem que está com disputa com alguém, não é para você ficar nessa situação. Aqui não é fazer as pazes que vai fazer com que você resolva isso. Ou se você é uma pessoa mais velha, né? Não é fazer as pazes que vai fazer você resolver isso. É você seguir o caminho adiante. Porque essa carta aqui, se você não percebeu, ó, ela tem um círculo aqui. Tá vendo? Ela tem um círculo aqui, ó. Tá? E esse círculo quer dizer o quê? Que se você resolver apaziguar essa situação, ao invés de você simplesmente bater asas e levantar voo, você vai ficar andando em círculos, daqui a pouco você vai estar na mesma situação de novo. Então você precisa encarar as coisas para se libertar, por mais doloroso que isso aqui seja. São Miguel Arcanjo, como para isso? Né? Que eles podem realmente nutrir força para isso. Olhar da verdade, né? Tem um texto na Bíblia que diz assim, ó, que todas as coisas estão abertas e expostas, nuas e crus diante de Deus. Não está bem com essas palavras, né? Mas diz isso, né? Então, o olhar da verdade aqui para você fala para você despir-se das ambições, das justificações, e você olhar para você e você entender exatamente aquilo que está acontecendo. O que você contribuiu para isso? E você realmente mudar, entendeu? Porque depois de uma ruptura, depois de uma torre, a gente precisa reinventar a vida da gente para seguir adiante. A menos que a gente faça isso, não consegue seguir adiante. E aí é onde a gente precisa entender as coisas como elas realmente são, tá? Ó, carta da Rosa da Misericórdia. Então, São Miguel Arcanjo vai te trazer. Desculpa. Então, São Miguel Arcanjo vai trazer para o que você quer. Você não vai ficar mal. Manto do refúgio e semente estelar. Você não vai ficar mal. Você vai ficar... Você tem que ter paz, porque a rosa branca aqui, ela representa a paz, né? Representa... O que é a misericórdia? O que é a misericórdia? Então, você ter um perdão, você ter a sua pena aliviada, né? Ou até mesmo anistiada, né? Então o universo está vendo as suas dificuldades, mas existe aqui um ponto de virada, tá? E por mais doloroso que esse ponto de virada seja, ele vai realmente te trazer uma expansão. E nesse momento, até um pouco caótico da vida de Aquário, qual é o primeiro conselho? Qual é o primeiro conselho? 2 de copas, sempre fazer as pazes. O 3 de espadas me fala de um sofrimento que traz um aprendizado. Qualquer sofrimento, ele só vai trazer um aprendizado pra gente. O que é esse aprendizado? É um crescimento, né? Crescimento. Platão diz o quê? Penso, logo existo. Então a única maneira da gente ter esse crescimento diante de um sofrimento é a gente analisar o que levou a gente àquele sofrimento. Eu sei que é muito difícil, mas existe uma lei hermética que diz que a gente precisa assumir 100% dos nossos atos. 100% a responsabilidade, 100% a responsabilidade de cada coisa que existe na nossa vida, que acontece na nossa vida. Quando a gente assume 100% a responsabilidade sobre aquilo, as coisas elas se transformam, porque você consegue absorver o aprendizado e mudar. Meu pai de santo, eu sou filha de Henrique de Oxóssi, sou neta de santo de mãe meninazinha de Oxum, né? Menininha de Oxum, sempre troco. Sou bisneta de Iadavina. Ele diz assim, que todo incompetente e fracassado culpa alguém ou alguma coisa. Todo incompetente e fracassado culpa alguém ou alguma coisa.
Então, quando a gente culpa a nós mesmos, nós assumimos a culpa. Não, eu estou passando por isso porque eu permiti e como eu permiti. Aí a gente começa a raciocinar, né? A gente começa a raciocinar, olha, meu erro foi esse aqui, ó. Quando a gente... Tem vários médicos aqui me assistindo, né? Não é arrogância, mas por que eu sei? Porque eu faço consulta particular com eles, né? Essa semana mesmo eu fiz consulta com uma odontóloga que está com um projeto lindo na cidade dela, não vou falar, até para manter, porque ela é uma pessoa pública, para manter esse sigilo. Vou te mandar um abraço e um beijo, porque eu sei que você está ouvindo isso, né? Então, você vai concordar comigo. Como é que o médico trata o paciente? Como é que o médico, um cientista, ele consegue desenvolver a cura de uma doença? Será que isso é aleatório? Ou será que primeiro os cientistas, eles isolam o patógeno, isolam o agente patógeno? Olha só, né? Eles isolam, vamos voltar lá àquela aula de biologia, que isso aqui vai ser interessante, porque entender esse conceito vai ser interessante aqui. Eles isolam o agente patógeno e ali eles aplicam a cura. Quem teve já uma infecção urinária, que teve que fazer o exame de urina junto com aquele outro exame, o teste de antibiograma. O que queria saber ali nesse teste de antibiograma? Qual era a bactéria exata que estava te causando a infecção urinar? Da urina. Eu tô te falando isso, né, só para você poder entender que no plano espiritual isso também acontece, no plano da vida da gente isso também acontece. Então vamos isolar o que está fazendo você sofrer, porque aí você vai saber se você vai ter que usar que tipo de antibiótico que você vai precisar usar. Meu falecido pai, né, ele tinha uma frase muito interessante, pena que ele desencarnou cedo por problema de alcoolismo, e ele também era alcoólatra, ele também era aquariano, do dia 6 de fevereiro, né? Ele dizia o seguinte, quanto mais violento é o veneno, mais forte deve ser o antídoto, tá? Eu não sei se também, eu acho que era o contrário, quanto mais forte o veneno, mais violento deve ser o antídoto, é o contrário que ele falou. Então, qual é o problema? Qual é a ação radical que você tem que tomar aqui? Porque, gente, carta da torre com a carta do caixão é uma ação radical que você precisa tomar para encerrar isso aqui, tá? Muito radical mesmo. E aqui, ó, tá vendo que tá envolvido suas relações pessoais, tá? Cigana Esmeralda, qual é o segundo conselho para o aquariano? 5 de paus, ó, no fundo do deck, e a carta da Imperatriz. Coloque-se na sua posição de rainha. A Imperatriz 2 vezes na sua leitura me fala de um problema com uma mãe, ou um problema que vem através de uma mãe, entendeu? Ah, Lani, eu tenho 5 irmãos e nenhum deles querem cuidar da minha mãe. Eu tô cuidando da minha mãe sozinho, né? Ou então, poxa, eu perdi minha mãe muito cedo, né? Não conheci minha mãe, né? Ou então, minha mãe era uma pessoa que trabalhava muito, nunca me deu atenção. Existe um problema aqui que vem através de sua mãe e que você precisa resolver, tá? Isso é uma das coisas que talvez seja o cerne da questão, tá? Cigana Esmeralda, terceiro conselho para aquário. Nossa, veio Áries na minha mente, veio Capricórnio na minha mente. Tá? Você tem uma mãe ariana, você tem uma mãe capricorniana, né? A minha filha de aquário tem uma mãe capricorniana. Cigana Esmeralda, ó, a carta do Cavaleiro de Ouros, você está no caminho certo, você está na busca certa. Conselho, último conselho aqui. Que leitura, que leitura. Carta do 8 de copas. Não lamente o que você vai deixar para trás, porque vai levar você à fortuna, a estabilidade. Você tem muito medo de ter uma perda material e não conseguir se manter, né? A espiritualidade vai dar o jeito dela, tá? Vai dar o jeito dela. Vai em busca. Só de você ter chegado até aqui, essa leitura já mostra que você é uma pessoa que quer realmente uma mudança na sua vida para você chegar onde você quer chegar. Isso vai ser muito bem aceito e você vai ter um propósito. Você vai ter um propósito para você chegar exatamente onde você quer chegar.
tá? Aquário, eu vou encerrar a sua leitura, tá? Esse último conselho aqui, de que confie naquilo que você já produziu até aqui, confie nos seus dons, confie na sua diferença. É um conselho muito bom, porque vai fazer com que você entenda realmente aquilo que a espiritualidade quer para você, tá? Força aí, coragem, porque enfrentar a torre enfrentar uma finalização não é fácil. E uma finalização assim, um pouquinho mais difícil. Mas sempre pensa, na hora que a finalização acontecer, pense no seguinte: vai dar certo, tá? Vai dar certo, porque a espiritualidade, ela tá falando que esse rompimento vai te produzir frutos bons. Então, se você estiver enfrentando a tempestade, é porque em breve, rapidamente, vai chegar a bonança, tá? Muito obrigado por tudo, até a próxima. De graça recebemos, de graça damos. O Pichar.